pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje a gente vai falar sobre um conceito que ele é muito importante nas artes, que é o conceito de espaço. Como assim espaço, professor? É o espaço das estrelas? É o do Guerra nas Estrelas? Não é exatamente esse espaço que a gente está falando. Eu estou falando do espaço físico, o espaço em que as coisas, os objetos ocupam. Por exemplo, aí na sala de aula ou aí na sua casa, existe um espaço físico que é ocupado por pessoas, que são vocês, por objetos, por móveis, enfim, por uma série de coisas. Então existe esse espaço que é muito usado na composição das artes visuais. E nessas artes visuais, aí quando eu falo de artes visuais, eu estou falando de desenho, de pintura, de escultura. Nas artes visuais, esse conceito, existe um elemento e um conceito muito explorado que é o espaço, que é o conceito de espaço positivo e de espaço negativo. Vamos ver aqui nessa figura. Vocês podem olhar aí na figura que são duas garrafinhas de azeite. Então tem a foto e do lado vocês podem ver nessa primeira figura, representado em preto, está o espaço positivo, que é o espaço ocupado pelos objetos. E ao redor em branco o espaço negativo. E agora vamos inverter de novo as garrafinhas e do lado vocês veem o espaço ao redor negativo representado em preto e o espaço positivo em branco. Na escultura, esse conceito ele é o princípio da escultura, de algumas técnicas de escultura. Um escultor, quando ele vai fazer uma escultura, ele pega um bloco, um material completo, e ele projeta a figura que seria o espaço positivo, e ele vai retirando o redor. Por exemplo, esse aqui é uma escultura de um peixe que eu estou fazendo. Isso aqui era um bloco de isopor. E aí eu projetei o desenho do peixe e aí eu fui retirando o redor, não é isso? Que seria a parte negativa. Então são conceitos muito explorados nas artes. A gente tem estudado sobre o Henri Matisse, que é um artista francês. E na obra dele, vocês talvez agora vendo a aula, consigam observar o quanto que é explorado esses elementos. Por exemplo, aqui são fotos de uma capela do Rosário, que fica numa cidade pequena da França. Essa capela, uma parte da decoração dela foi projetada por Henri Matisse. E a gente pode ver nos vitrais que aparece esse conceito de espaço positivo e espaço negativo. Então vocês podem ver no vitral aquelas figuras bem características da obra do Matisse em amarelo, né, numa cor clara, e em volta, que seria o espaço positivo, não é isso? E no fundo em azul, numa cor mais forte, o espaço negativo. Aqui a gente pode ver algumas outras obras de Matisse. Essa aqui é uma que chama Oceania, o Céu. Oceania, o Céu. Viram como aparece? Essa aqui chama Polinésia e o Mar. E nessas obras vocês podem ver como o espaço negativo, que é o fundo, ele é preenchido, não é isso, por cores ou por algumas coisas assim, e as figuras que são as principais, que são bem características de Matisse, são colocadas numa cor mais clara ou em branco. Hoje a gente vai fazer alguns trabalhos ainda inspirados na obra de Matisse, mas agora olhando com esses olhos do conceito de positivo e negativo. Vamos lá? Essa primeira atividade aqui, a gente vai usar essa folha, tá? Aqui eu enviei o modelo para vocês, ela tem bem fraquinho assim, ó, quadradinho. Então a gente vai fazer positivo e negativo, né, alternando. E aí a gente pode usar como uma base essa folhinha que eu enviei para vocês, que mostra alguma das figuras que são comuns, né, nas colagens do Matisse. E aí como que a gente vai fazer? Nós vamos aproveitar papéis que tem colorido. Eu achei essas 4 formas e vou aproveitar. Então como que a gente vai fazer? A gente vai começar recortando retângulos desse tamanho aqui. Então se a gente pegar aqui, ó, esses retângulos,
Eles têm 7 por 10. Um pouquinho menos, 7 por 10. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar... Eu vou marcar 7 aqui. Por 10. Aqui. Então eu vou ter o meu primeiro quadradinho assim que vai servir aqui, ó. Tá vendo? Então com esse aqui eu posso até usar de modelo para fazer os demais. Por último, vou aproveitar esse pedaço aqui de vermelho. Aqui eu tenho uma figura para cada quadrado desse. E aí agora eu vou desenhar uma figura e vou fazer o positivo e negativo com ela. Então eu vou pegar aqui, ó, tem várias do matriz, tem algumas que parecem uma vegetação do fundo do mar, né? Algumas parecem pássaro, outras parecem algumas pessoas. Eu vou usar alguma como modelo, então eu vou pegar, por exemplo, aqui essa verde e vou fazer uma figura, mas o que é importante? Que ela saia sempre aqui, ó, da base. Então eu vou... Então essa aqui é uma figura. Essa aqui vai ser uma outra. Essa aqui vai ser uma outra. E aqui outra. Agora eu vou recortar, mas é muito importante na hora de recortar você mantenha todo o redor inteiro, tá vendo? Então eu vou mostrar aqui como que vai ficar, ó.
Então eu tenho aqui a figura e essa. Então eu vou recortar todas elas. Então essa daqui é fiz uma espécie de espiral. Ó, aqui eu quase cortei, tá vendo? Não pode fazer isso, tem que ficar inteira. Então tem que tomar muito cuidado. É melhor fazer uma figura mais simples, mas não... Se por acaso soltar, a gente pode colar, não tem problema. Então aqui eu tenho a figura aqui e tenho essa. E agora a gente vai começar a montagem, a nossa colagem. Então eu vou começar aqui, ó, com esse verde. Então eu vou colar ele assim, ó. Ó, vamos imaginar o seguinte: ah, professor, o meu rasgou, né? Então a gente vai colar ele aqui, ó, como se fosse uma figurinha no álbum. Aí a outra parte que rasgou a gente vai colar até aqui. E aqui, essa peça do meio. Como se fosse no meio das pernas aqui, ó. Aí vai fechar. Aí agora a gente vai espelhar. Tá vendo? Vai ficar negativo de um lado, positivo do outro. Agora a gente vai fazer o inverso. Vamos colocar esse aqui, o vermelho. Cola no quadradinho como se fosse uma figurinha. E aqui, ó, o positivo. Agora eu vou pôr o azul. Cola aqui com uma figurinha no quadradinho.
E o último. Viram o efeito bonito que fica? Bem interessante, não é? Naquele trabalho da semana passada, num dos exemplos que eu fiz, eu usei, tá vendo? Aqui ficou positivo e negativo, foi usado esse efeito. Agora a gente vai fazer o nosso outro trabalho. Esse aqui agora a gente vai usar esse outro modelo de folha, que são 8 quadradinhos. São do mesmo tamanho que o outro. E aqui a gente vai usar quadradinhos intercalados de azul mais escuro e de azul mais claro. Faltou um azul aqui pra mim, eu vou fazer. Então a gente vai colar e vai fazer o nosso fundo, o nosso espaço. Aqui vai ser o espaço negativo, que vai ter o destaque. Então eu colei aqui. Essa aqui é inspirada naquelas obras que a gente viu no Matisse, da Oceania, o céu da Oceania e o mar da Polinésia. Então agora a gente tem a base e agora eu vou desenhar as formas, né, para fazer a colagem. Então vamos lá. São 8 formas que a gente tem que fazer. Eu vou desenhar essa aqui, ó.
Então, agora eu vou começar a recortar essas formas, tá bom? Então aqui eu já tenho recortado as minhas formas e agora eu vou começar a colar na base que eu fiz aqui. Então eu venho pronto. Então essa é a nossa outra colagem. Aqui a gente usando o espaço negativo, tá vendo? O fundo tá preenchido e a parte principal como se estivesse vazada. Então espero que vocês tenham gostado dos trabalhos e até a próxima aula, tá bom?